Teste por 7 dias grátis a Gigo sem precisar de cartão de crédito e assista os melhores jogos em HD e ao vivo. Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News, hoje para falar sobre a TV Brasil, a TV do governo, que quer exibir alguns campeonatos estaduais a partir de 2021. A gente vai dar mais detalhes sobre essa e outras notícias, então deixa o like nesse vídeo e vem comigo saber o que tem mais no Pocket News de hoje. A Globo selecionou mais um jogo do Corinthians para enfrentar os duelos da Copa Libertadores da América no SBT. De acordo com o UOL, a emissora carioca agendou a transmissão de Vasco e Corinthians pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro para o dia 21 de outubro, uma quarta-feira, quando o canal de Silvio Santos terá a última rodada da fase de grupos da competição continental com jogos do Flamengo e do São Paulo. A partida entre Vasco e Corinthians vale também para o mercado carioca, o que fará o clube de São Januário confrontar o jogo do Flamengo na Libertadores no Rio de Janeiro. Em São Paulo, cidade referência para investimentos publicitários na TV, pela quarta semana de Libertadores seguida, o Timão será a arma para abafar a concorrência. Vale dizer que por conta da disputa judicial entre Globo e Atlético pela segunda vez em toda a história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não terá um jogo transmitido pela TV no Campeonato Nacional. Pois é, a estratégia tem dado muito certo para a Globo, que tem puxado os jogos do Corinthians para o meio de semana ali, combatido o SBT em São Paulo e ganhado com muita facilidade. Eu sempre repito a importância de São Paulo por ser referência no mercado publicitário. É esse mercado que rege o quanto aí a Globo vai acabar recebendo lá no final dos seus anunciantes. Então passa muito por isso e também passa pelo mercado referência em segundo lugar, que é do Rio de Janeiro. Portanto, essa partida mata dois coelhos numa só cajadada. A Globo vai ter o Corinthians e São Paulo para rivalizar contra o São Paulo e vai ter o Vasco no Rio para rivalizar contra o Flamengo. Aliás, vai ser muito interessante para ver quem leva essa audiência lá no Rio de Janeiro. Se a Globo com o Vasco ou se o SBT com o Flamengo. Vamos esperar. E como toda quinta-feira, hoje é dia do boletim informativo com o nosso especialista em futebol feminino, Lucas Kendi. Diga lá, Kendi! Fala, Felipão, salve você, futebotequeiro. Eu sou o Lucas Kendi, estou aqui para falar sobre futebol europeu. Você sabe que a Premier League é considerada por muitos a melhor liga nacional do mundo e essa mesma máxima começa a se aplicar no futebol feminino. Várias jogadoras de destaque estão saindo de várias outras ligas e indo para a Inglaterra. Aliás, lá a liga feminina não é chamada de Premier League, é chamada de Super League e várias jogadoras dos Estados Unidos, que é o atual país campeão da Copa do Mundo em 2019, também estão indo jogar na Inglaterra. Então alguns exemplos são a Kristen Press e a Tobin Heath, que vão para o Manchester United, e o Manchester City, o rival, vai se reforçar com a Rose Lavelle e a Sam Mills. Só que o nome mais conhecido, você deve se lembrar muito bem, é da Alex Morgan. Ela foi artilheira da última Copa do Mundo, com 6 gols, também teve 6 gols a Megan Rapinoe. Só que a Morgan vai para o Tottenham, mas nenhuma dessas jogadoras teve tanto destaque quanto a Pernille Harder, que é uma dinamarquesa, jogava no Wolfsburg e agora ela vai para o Chelsea. Essa transação da Harder ficou conhecida como a mais cara da história do futebol feminino, 300 mil libras, o que corresponde a mais ou menos 2 milhões de reais. É um valor ínfimo se comparado ao futebol masculino, mas já mostra uma modernização no futebol feminino. Isso porque antes as negociações eram feitas apenas por fim de contrato. Então agora o Chelsea já mostra um investimento pesado, já contratou inclusive outros jogadores de renome, assim como tem feito no futebol masculino. Se você quiser saber mais informações sobre o futebol feminino e outros esportes, me segue lá no meu canal, só clicar na bolinha aqui em cima. Um abração para você, um abração para o Felipão. Ainda sobre a Globo, embora tenha perdido os direitos de transmissão da Copa Libertadores da América, a emissora carioca não diminuiu o valor do pacote comercial do futebol para 2021. Segundo notícias da TV, as empresas interessadas em anunciar terão que pagar 4 milhões de reais a mais do que os patrocinadores desembolsaram na temporada atual. O plano comercial do futebol 2021 chegou às agências de publicidade nesta semana. São 6 cotas de patrocínio no valor de 311 milhões cada uma. O pacote prevê a exibição de 63 jogos ao vivo no ano
22 a menos do que em 2020, quando o patrocínio custou 307 milhões. Com a venda das 6 cotas, a emissora vai faturar 1 bilhão e 866 milhões de reais apenas com o pacote do futebol. Uma saída para a Globo compensar a redução no número de transmissões será aumentar a exposição dos patrocinadores com chamadas do futebol nos intervalos mais nobres da TV, como o Jornal Nacional e a novela das 9. Claro, surpreende o fato da Globo estar pedindo mais para os seus anunciantes, mesmo após ter perdido uma competição tão importante, uma das mais importantes, se não a mais importante, que é a Libertadores para o seu rival, para o SBT. E aí você tem menos jogos para transmitir ao longo do ano e isso chama atenção mesmo de fato. Agora, quando a gente olha em si para a perda da competição, mas observa o que a Globo tem feito justamente nas quartas-feiras de Libertadores no SBT, que tem ganhado de lavada, mesmo com o Campeonato Brasileiro, da Libertadores no canal rival, então isso já mostra que no final das contas o anunciante não está buscando necessariamente a competição. Eu quero patrocinar a Globo porque ela tem a Libertadores. Não, eu quero patrocinar a Globo porque ela dá muito mais audiência e por isso que vale muito mais do que as demais. Agora, chama atenção de fato a questão da Globo ter perdido partidas e ainda assim pedir um aumento substancial. Ela vai conseguir vender? Isso a gente vai ter que esperar para ver. A TV Brasil quer aumentar a oferta de eventos esportivos e está interessada em transmitir campeonatos estaduais a partir de 2021. De acordo com o UOL, o canal estatal tem sondado federações para tentar adquirir alguns estaduais menores, torneios que estão sem acordo na televisão. Uma das federações acionadas foi a Sergipana. A ideia de investir em estaduais aconteceu depois da exibição da final do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu, que foi exibida pela TV Cultura do Pará no último mês de agosto e marcou mais de 30 pontos de audiência em Belém. A TV Brasil pretende que esse fato se repita em algumas capitais pelo país. Além disso, a emissora do governo acertou com a CBF a transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro. A competição terá 42 partidas transmitidas pela TV Brasil e o canal será responsável pela captação e geração de imagem destes jogos. Na última quarta, inclusive, a emissora já transmitiu o jogo entre Bragantino do Pará contra o Fast Clube do Amazonas, válido pela terceira rodada da competição. Pois é, nós falamos aqui alguns dias atrás sobre essa questão de a TV Brasil poder transmitir futebol, inclusive jogos do Brasil. Isso se a Globo nem o SBT comprar os jogos fora de casa do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, a Lei Pelé obriga. Existe uma lei que o governo precisa cumprir, que é comprar esses jogos da seleção e transmitir de graça em uma TV aberta para todo mundo, com sinal para o Brasil inteiro. Vamos esperar para ver se isso vai acontecer, mas enquanto não acontece, a TV Brasil aí começa a transmitir outros campeonatos, como alguns estaduais, que cada vez menos ali tem um investimento da Rede Globo, e também a Série D do Campeonato Brasileiro. O que eu acho disso? Ótimo, porque quanto mais jogos possíveis na TV aberta de graça para as pessoas, melhor sempre. E essas foram as notícias de hoje, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam delas, sobretudo desta envolvendo a TV Brasil, mais uma vez ela exibindo jogos dos campeonatos estaduais agora. Curtiu? Então deixa aí a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber, beleza? E caso não seja inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações aqui do Futeboteco e também nos siga lá nas redes sociais, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.